Boa tarde a todos, novamente nós aqui nesse encontro para o Evangelho, para a prece, para o compartilhar. Que todos sejam bem-vindos e para iniciar os nossos trabalhos, a Dora fará a prece inicial, seguida pelo Ras, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Que todos sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Com muito carinho e muito amor, pedindo ao Pai inspiração. Senhor, Pai de todas as criaturas, grande força que sustenta toda a criação. Agradecemos por este reencontro, pelo quanto aprendemos nesses trabalhos. Que este vínculo seja para sempre nos serviços do Senhor. Faça-se a vossa vontade e não as nossas, na sequência dos vossos desígnios. Queremos juntos vos compreender melhor, Pai, cumprir os nossos deveres e praticar mais o amor com dignidade, humildade e respeito a cada um dos nossos irmãos que estão na face do nosso planeta azul, envolvendo todos nesse abraço carinhoso de luz, todas as nossas correntes trabalhadoras que estão conosco nesse momento, nesse abraço carinhoso de amparo, de fé, de esperança, de coragem, é que nós pedimos permissão para dar por iniciado o nosso encontro de hoje, nosso trabalho de hoje. Assim seja, graças a Deus. Amém, Dora. Assim é. A lição de hoje, Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, via o Chico Xavier, o amor tudo sofre. Uma reflexão, uma lição sobre o versículo 7 do capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo escreve: tudo sofre. Reticências. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes de delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhe as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte, acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. É tocante, né? É muito tocante, Ras, do céu, muito tocante. São palavras que realmente tocam a nossa sensibilidade
como uma música. Como uma música em acordes profundos que apelam à nossa essência, à centelha divina em nós, que repercute e ecoa em cada um de nós a fonte criadora. E eu fico muito mais tocado e feliz de ler essas palavras aqui com vocês no Grupo Florescer, esse período das oitavas do aniversário, terceiro aniversário, completado no final de semana passado, e ver como essa lição ela encontra vida expressa em rostos, em histórias, em famílias que estão aqui presentes. Eu olho para o nosso grupo como a nossa máter, né, histórica, Dona Carmen, que com o seu dom da mediunidade e com tanta presteza coloca a serviço, com tanta intensidade, com tanta devoção, dedicação, que só alguém que verdadeiramente segue o mandamento do amor, que a tudo suporta, como disse Paulo, pode fazê-lo. Eu vejo a Dora, que com sua dedicação, sua ternura única, no cuidado com os outros, não só da própria família, mas de qualquer um que lhe acorre, buscando apoio, buscando ajuda, e ela, como que ao mover céus e terra, consegue suportar tudo e amparar. Eu vejo a Joana, que como guardiã e mensageira do amor, está aqui fielmente presente, cuidando e conduzindo as atividades nesse grupo. Roberto, que como guardião e luz, com suas palavras, consegue ajudar a entender passagens e situações complexas, no uso de sua inteligência, de sua capacidade de raciocínio, e mais do que isso, as suas vivências. Eu vejo várias pessoas participando aqui, cada uma sendo exatamente essa face do amor que suporta em sua vida. Lembro-me aqui da Elza, com a sua luta agora no cuidado do papai dela, com sua sensibilidade artística. A Rosa Lui, que também, com toda a sua visão, com toda a sua com todo o seu magnetismo, sempre presente para ajudar, toda hora que pode. Nosso Vanderlei, como guia, todo desapego, todo cuidado, que com uma dedicação única, todo final de semana, todo ano, faz todo o esforço para estar aqui, prestando uma ajuda fraterna. Eu vejo aqui Guadalupe, que sempre, com a sua paciência, com sua serenidade, contribui não só nas reflexões, mas também no trabalho de ajuda fraterna. O Josemar, com sua curiosidade e vontade de aprender, sem se preocupar com a idade. A Tarsila, que eu vejo aqui, a sua presença leve e carinhosa. Seu Manuel não faz um esforço tremendo para sempre poder, sempre que está aqui, aprender, trazer a sua percepção, sua reflexão. Temos um grupo que é grande espiritualmente, é grande no amor. A Silmara, que sempre está aqui com seu amigo para fazer nosso trabalho. Cada um de vocês que está aqui presente, para mim, representa e mostra que, nesse momento, entre todas as escolhas possíveis para todos nós,
nós escolhemos estar aqui para aprender, para nos iluminarmos no amor. Esse amor que o apóstolo diz, enquanto que o mundo lá fora está caindo aos pedaços, se destruindo muitas vezes, nós estamos aqui para aprender sobre o amor. Nós estamos aqui no Florescer para ajuda fraterna. Entre nós, no esclarecimento, nas lições de vida, no aprendizado e na doação gratuita. Um pouco do que nós recebemos da fonte criadora para quem em algum momento estiver precisando. Então, a minha reflexão nada mais é do que uma gratidão que se eleva aos céus e à fonte criadora de meu coração, do meu ser, a cada um de vocês, ao Florescer, e especialmente à própria fonte criadora, que nos concede a vida, que nos concede a saúde, que nos concede os meios de aqui podermos estar em nome do amor, para aprender a amar, para aprender como amar mais. Muito grato a cada uma, cada um de vocês. E a você, Papai do Céu. Joana. Obrigada. Que lindo! A gente até se emociona, né? Mas, assim, quando fala do amor, é um sentimento tão real para cada um de nós aqui, né? Porque esse momento que a gente está junto aqui é um exercício desse sentimento, né? Que a gente está exercendo esse amor, a gente está sentindo esse amor. E aí o título é muito bem robusto, fala assim, o amor tudo sofre. Não que o amor seja sofrimento na sua essência, né? Na realidade, ele fala que o amor é um sentimento que te fortalece tanto, te dá tanta sustentação, te dá tanta confiança, que você avança, apesar de todo o sofrimento que você esteja passando, né? Então, ele coloca assim, o amor sabe rejubilar-se com a alegria dos corações. Então, você se anima, você confraterniza, você congratula com a alegria do outro, com o sucesso do outro. Você quer que o outro avance sempre mais, né? Exposando-lhes as lições e as dificuldades, né? Quer dizer, mesmo nas nossas tribulações, nos nossos compromissos, nas nossas dores, ele é nosso alicerce, né? Ele nos dá esse travesseiro, esse aconchego de que vamos seguir em frente, né? Ele não se atropela nem se desmanda. É como se o amor, na sua essência, tivesse um equilíbrio, uma harmonia, uma certeza do caminho a tomar, né? Você não vai se desviar, porque é o amor que está te guiando. É muito lindo essa lição. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura quem ama. Então, você se doa de tal forma que você quer o outro no melhor estado dele. Você luta pelo outro, até esquecendo de si, né? Então, é muito forte essa lição. Então, ele fala assim, por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. Então, quando a gente vê um irmão usando a palavra de amor divino, amor de Cristo, amor de Deus, e faz desmando, faz loucuras, não é um amor. Esse irmão está perdido. Na realidade, ele ainda não encontrou dentro de si esse sentimento tão poderoso, porque aqui ele coloca que o amor não se desespera, ele nem faz loucura. O amor, ele te dá rumo, te dá certeza, né? Então, ele reforça assim, o apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado, o amor tudo sofre, mas não significa que o amor é sofrimento. O amor é combustível. O amor é o que você precisa ali para seguir e avançar
além do problema, além da dor, além do desespero, além de qualquer situação. Então, essa lição é muito forte. Jesus, ela não... É como se ela estivesse arreganhando as nossas entranhas, assim, falando, olha, não percam isso por nada. Vão desenvolvendo isso, vão expandindo isso dentro de vocês. O amor é essa força poderosa que transforma, né? E que nos incita a seguir em frente. Essa lição o Emmanuel é demais, né? Tem hora que eu fico olhando e falo, meu Deus, como é que pode, né? Uma pessoa, um espírito tão elevado, nos trazer tanto conhecimento, tanto alicerce, né? Dentro do Evangelho de Cristo, né? Ele pega duas palavras, e com essas duas palavras, ele fala tudo isso para nós. É muito edificante, né? Eu acho que, como o Haas colocou, estar aqui, uma tarde de domingo, quando poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, tomando um chopp na esquina, ou no boteco, ou fazendo o que quer que seja, e a gente está aqui, estudando e tentando compreender todo esse conteúdo que Jesus nos trouxe. É muito lindo, viu? Então, realmente, nós somos amor. Cada um de nós aqui é uma abarrotada disso aí. E a gente quer sempre mais, né? Quer dividir, quer compartilhar e multiplicar. Né? Então, eu só tenho mesmo a agradecer o tempo todo. Por cada um de vocês, cada um com seu jeitinho próprio, trazendo, acrescentando, agregando aqui no Florescer. E isso é muito, 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 é muita luz, né? Eu falo que é como se nós estivéssemos em expansão, né? Nós estamos em expansão, em plena luz, cada um de nós. É um sentimento que quem está aqui sabe, né? Acho que não vai ter palavras para definir, nem para falar, né? É só sentir, nesse momento que a gente está aqui estudando. Deixa eu passar a palavra aí, que se deixar por mim, né, só eu falo. Eu estou sem mãozinha para levantar, mas levantar minha mãozinha. Eu só queria falar um pouquinho assim, que eu acho que o amor é a força maior do universo, né? Por quê? Porque é o amor do Pai por cada um de nós. Esse amor egoísta não chama-se amor, chama-se egoísmo, chama-se orgulho mesmo, né? Então, o amor é manso, compreensivo, prudente. E uma vez eu li em algum lugar, que eu não me lembro mais, que dizia assim, o amor é a força maior do universo, isso não é indiscutível. Mas o amor é manso, compreensivo e prudente. Amar não é apenas sentir, é querer a todos com igualdade. É a predisposição de fazer feliz até a quem nos maltrata. Por quê? Porque nós estamos compreendendo a situação do momento daquela pessoa, da evolução dela. Às vezes não é que ela quer ser ruim, é a maneira dela ser, é o que ela sabe. Então, se nós conseguirmos compreender essa pessoa, nós vamos amá-la, nós vamos poder ajudá-la. Então, isso também se chama amor, né? E onde existe o amor, existe a paz, existe a confiança, tudo dá certo. Eu costumo dizer para os meus netos, filhos, tudo que se faz com amor dá certo, porque dá mesmo. Porque nós temos Deus no comando, e Ele é o puro amor, né? Então, aí, amar não é apenas sentir, é querer a todos com igualdade, é a predisposição de fazer feliz a quem nos maltrata, é sofrer por aquele que você ama, que está ali, que você tem a responsabilidade dele, mas sofrer não com sentimento de sofrimento, sofrer com amor, com alegria, porque você está conseguindo amparar aquela pessoa, seja ela quem for. Né? Certa vez eu sonhei, eu tive um desdobramento, agora, semana passada, que eu estava junto com muitas crianças, e eu adoro criança, e foi muito bom, porque eu levantei com aquela energia boa,
porque são crianças que eu conheço, crianças que eu rezo por elas, vizinho, filho do vizinho, enfim, eu levantei feliz. Mas tinha uma senhora, uma pessoa, uma criança maiorzinha, isso me deixou um pouco pensando, por quê? Eu vim, abracei essa criança com tanto carinho, mas quando eu abracei a criança, não era criança, era uma velhinha, bem raquítica, e ela estava fraca. E quando eu abracei essa criança, eu senti uma energia que eu precisava ajudar essa criança. Aí eu acordei conduzindo ela lá para o cantinho, Joana. Eu estava levando ela para o cantinho. Isso já me aconteceu outras vezes, de levar as pessoas para o cantinho. Isso é amor também. É você estar amando aqui e amando do outro lado, né? Prestando ajuda lá do outro lado. Então, o amor é muito amplo para a gente falar e para a gente poder. Eu não sou muito boa no falar, mas é o sentimento puro que a pessoa tem. Seja ela quem for, não importa o grau de instrução dela, intelectual, o importa é o coração. Né? Às vezes você vai lá na roça, e aquelas pessoas simplesinhas, moram numa tapera, mas aquele chãozinho de terra tão limpinho, e elas nos recebem tão bem, com tanto carinho. Eu falo, esse é o amor verdadeiro. Né? Não me conhece, nunca me viu, eu chego lá, ela manda entrar e vai fazer um café, e faz alguma coisa. Isso é maravilhoso. Então, tem muitos exemplos lindos do amor. Gente, desculpa, eu acabei falando demais. Nada, Dora, foi muito poderosa. Você é amor puro, Dorinha. Exala isso. Emana, transborda, poderosa. Vocês é que são amor. Amar não é apenas sentir, é isso que eu falo, né? Tá certo. Quem mais quer falar um pouquinho? Tá todo mundo meio reflexivo, eu acho, né? Meio pensativo. Acho que eu falei demais, tirei a inspiração dos outros. Pode, então o pessoal está quietinho aí, assim, Guardar, vai falar alguma coisa, Guardar? Eu estou só pensando assim que as mães, as mulheres, de certa forma, fomos abençoadas com a facilidade de entender o amor, né? Porque se a gente parar para pensar na lição, nas palavras de todo mundo, do Hans, imagina a gente iniciando a gestação, passando mal, tendo dores, mesmo assim a gente amando a pessoa que está dentro da gente. Imagina a gente sofrendo no trabalho de parto, a dor maior que o pessoal fala, e mesmo assim, quando a gente consegue pegar aquela coisinha, a gente já quer fazer ela feliz de qualquer jeito, a gente esquece de tudo, o que sofreu já passou, já foi, e assim mesmo, no crescimento deles, a gente faz de tudo, a gente perdoa tudo, a gente sofre. Aí eles vão crescendo e eles vão andando com as pernas, caindo às vezes, outras não, e a gente sofre, segura as pontas. E a gente dá limites e sofre com os limites que a gente dá, porque eles fazem cara feia, eles choram na nossa frente, eles pedem, e a gente tem que estar firme, mesmo que a gente esteja derretendo por dentro, mas a gente tem que ser firme. Então, eu tenho que agradecer pelo fato de a gente aprender de primeira mão o que é esse amor, né? A gente aprende a amar o outro, aprende a viver para que a felicidade dos outros. E que felicidade quando a gente consegue pensar que agora somos avós. Não temos mais esse sofrimento do parto, mas a gente ainda está querendo torcer para que eles sejam felizes, fazer de qualquer coisa para que eles sejam felizes. Fazer um bolinho que a Dora faz para fazer a pessoa feliz. Fazer o trabalho que a Dona Carmen faz para ver o sorriso das crianças. Isso tudo é amor. Não cabe egoísmo nisso, não cabe orgulho nisso. Nossa, que felicidade. Eu acho que os homens, nesse pontinho, foram meio que prejudicados, porque talvez na próxima encarnação vocês venham como mulheres e sintam isso que eu estou falando, porque, olha, eu acho que a gente já
já pegou uma colinha do que é amar, do que é o amor. Só divagando. Um beijo para todos. Obrigada, Guadá. Foi fofo. Beijo, Guadá. Foi muito fofo. Robert? Então, gente, não tem muito o que falar, né? O Haas foi maravilhoso. Você, gente, a Dora fez eu chorar aqui enquanto ela estava falando. E a Guada, falando sobre a maternidade, né? Eu pensei uma coisa, mas ela já respondeu logo, né? Mas assim, só lembrar, né, pessoal, como é a misericórdia divina, né? O espírito, ele não tem sexo. O espírito não tem sexo. A gente reencarna várias vezes para justamente, através de cada encarnação, o sexo que cada um carrega na encarnação atual, ele é uma instrumentalização para você ter experiências, né? Então, nós já fomos homens e mulheres diversas vezes. Alguns espíritos foram mais femininos por mais tempo, outros espíritos mais masculinos por mais tempo, né? Para justamente, como disse a Guadalupe, de uma forma muito bela, a maternidade é aquilo que mais nos aproxima do amor incondicional, né? Então, a beleza da misericórdia do Pai é justamente dizer assim: olha, nessa encarnação você vai ser mulher, você vai aprender as dores, você vai aprender os dissabores, você vai aprender o doar, você vai aprender a deixar os seus filhos para o mundo e muitas vezes não querer nada em troca, né? Então, e num determinado momento ele diz assim: olha, agora você vai ser homem. Olha a responsabilidade que você vai ter, né? De acolher, de prover, né? E de estar presente, né? Então, quantos pais, né, não estão com a meia furada, mas não falta o leite do seu filho, né? E aí, não tem como, né, gente? Você pensa assim, qual o exemplo maior de amor, né? Jesus, né? Jesus. Não só a dor física, mas imaginem um espírito que tinha e tem, mas vamos colocar naquela época, tinha a capacidade de sentir e saber tudo o que todos estavam fazendo. Porque tem aquele episódio da mulher que sangrava, em que ela tinha tanta fé que Jesus iria curá-la, porque ela deveria ter um problema ginecológico, que ela sangrava o tempo todo. E a gente sabe que naquela época, naquela cultura, as mulheres que perdiam sangue eram consideradas impuras, ou naquele momento da perda sanguínea ela era impura. E ela sangrava o tempo todo. E aí tem um determinado momento em que ela vai atrás do mestre e ela tem tanta fé que ela pega e ela diz assim: se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu vou me curar. E ela toca. E quando ela toca, Jesus para e diz assim: alguém me tocou, uma virtude saiu de mim. Ou seja, uma bênção, uma energia, uma luz, uma cura. E ela e os discípulos que estavam em volta dizem: mas mestre, como nós vamos saber quem te tocou com tantas pessoas à tua volta? Ela, humildemente, ela se apresenta e ela pede perdão por ter tocado. E ele diz: não, a tua fé te curou. E como ele sempre diz, vá e não peques mais. Não cometa os mesmos erros. E aí a gente vê essa ação de Jesus e você vê que ele foi preso, ele foi julgado de forma injusta, ele foi levado à prisão, ele foi torturado, ele foi humilhado em silêncio. Olha a força desse amor, gente. Amar
em silêncio, né? Por isso que a maternidade se aproxima muito do amor incondicional, porque quantas mães amam em silêncio? Eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer mães extraordinárias, que são minhas amigas, extraordinárias, que estão próximos de ser esse amor incondicional. Se eu hoje não tenho filhos, mas eu tive a grata oportunidade de aprender com essas mulheres, várias mulheres. Algumas delas estão aqui. Guardemos para nós esse amor do silêncio, que suporta tudo, até mesmo o virar de costas. O amor que suporta as palavras de julgamento, as palavras que trazem desonra e que não são verdadeiras, e suporta. Esse amor que suporta em silêncio, que é a transformação interna, e que nos leva ao perdão, quando o Cristo no madeiro diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É esse amor que suporta tudo que nos leva à capacidade de perdoar. Um dia, gente, eu não sei quando, não ouso dizer, um dia a gente será capaz disso, realmente. Mas enquanto a gente não consegue, a gente vai lidando com esse grande educandário que é a Terra, né? O Raiz aprendendo com a sua filhota, trabalhando pra caramba para poder deixar a menina, não. Tem que fazer tudo por ela. O amor que ele tem pelo irmão dele, a Joana com os filhos, a Tarsila com a neta, a Guadalupe com os netos, os filhos, a Dora, tá? A Janaína, que se supera todo dia. E aí a gente entra naquilo que o Raj falou e vai falando e vai falando. Então, se um dia a gente tiver dúvida de como exercitar o amor, vamos nos lembrar de Jesus. Do amor em silêncio, do amor que transcende o tempo e nos leva à capacidade de perdoar verdadeiramente. Gente, obrigado, tá? É uma honra, e agradeço a oportunidade de estar com todos vocês. Muito obrigado. Beijo. Valeu, Robert. André, acho que você levantou a mão, né, André? Ah, meu irmão, quanto amor, hein? Amor, amor, amor. E enquanto cada um falava, eu sentia o amor transbordar de vocês. E aí, enquanto o Roberto falava, antes dele falar, eu lembrei: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim que eu pensei, ele completou a frase, né? E é isso, muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão corridos, e a gente se prende em tantas coisas, né? E esquece do amor genuíno, do que nós viemos fazer aqui nessa vida, né? E é só a gratidão. Eu estava aqui lembrando que uma vez eu estava no carro, meu esposo muito nervoso, falando, de repente parece que eu fui para uma outra dimensão. E aí veio assim, o amor também é suportar os defeitos. O amor é quando você entende que o defeito é do outro, e que a gente não pode mudar o outro, né? A gente pode ajudá-lo a ser melhor. E aí eu falei,
Ah, meu amor, hoje é um dia, amanhã é outro, né? Amanhã Deus proverá, amanhã será melhor. E ali ele foi se acalmando, eu fui me acalmando. E só agradecer a Deus, né? Quando o Roberto fala sobre o amor, quando a gente fala sobre o perdão, sobre a maternidade, quando a Guadalupe trouxe sobre a maternidade, eu falei, meu Deus, realmente era para eu estar aqui. Era para eu estar compartilhando aqui com todos, recebendo, aprendendo. E acho que na semana retrasada eu trouxe para vocês que eu tinha dado um grande passo para resolver algo, né? E era exatamente isso, sobre a maternidade, né? Eu tive um relacionamento muito difícil, e aí quando eu engravidei, eu fiquei a gravidez toda ouvindo que o filho não era dele, não era dele. A minha filha hoje tem 29 anos e 9 meses. E lá atrás, eu olhei e falei assim, Deus, um dia o Senhor vai me dar condições, sem briga, sem nada. E nós fizemos o DNA e saiu, né? Realmente ele era o pai, eu não tinha dúvidas nenhuma, mas como a Guadalupe trouxe, eu fiz pela minha filha, porque ela merecia isso, né? E fiz também para libertá-lo daquilo, né? Que ele tanto acreditava e que não era. Então, o quanto que a gente ama e sofre em silêncio e vai levando, mas a gente precisa aprender, né? Que de alguma maneira nós estamos evoluindo com isso. Acho que quando um erro ele vem na nossa vida, quando algo vem repetido em nossas vidas, a gente precisa resolver. E resolver com o quê? Com amor, com compaixão, muitas vezes com silêncio. E aí eu sou muito grata a vocês por todo o aprendizado, por todo o amor que transborda de cada um. É só gratidão mesmo. Obrigada a todos. Obrigada, Andréia. Eu acho que essa expansão que a gente sente, né? O sentimento pulsando em cada um de nós, a vivência, o aprendizado de cada um. E o gostoso é você compreender que as situações que você vivencia todo dia é a sua oportunidade de amar, né? Dentro da dificuldade, da aceitação do outro como ele é, dos limites dele, dos seus limites. Então, a vida é uma maravilha cada dia, porque eu acho que a cada minuto a gente renasce, né? Estou renascendo agora, ouvindo esses depoimentos de vocês aí, e aí estou aqui pensando dentro das minhas inúmeras interrogações e questionamentos, e de repente o relato de vocês me traz uma resposta. Viu? Obrigada aí, gente. Eu acho que a gente pode dar prosseguimento, eu não sei se mais alguém quer falar um pouquinho, e hoje, dona Carmen, realmente achei que era difícil ela entrar, por conta das tarefas lá do cantinho, que foram bem poderosas, como a Beth já tinha avisado. A Tati, fala aí, Tati. Oi, gente, eu vou falar só um pouquinho que a gente está falando sobre amor, porque é muito fácil a gente chamar aqueles que estão próximos, né? Marido, filha, né? É fácil a gente chamar quem nos acalenta o coração. O difícil é amar aqueles que nos espinham, né? Que nos colocam espinhos no caminho, né? E a gente tem que lembrar da misericórdia do Pai, dos exemplos de Jesus, né? Misericórdia, a gente entender que a gente tem misérias no nosso coração. Normalmente quem nos fere é porque aquela pessoa também está ferida. E normalmente quem tem amor no coração, tem sentimentos bons, virtudes, não vai transmitir isso às outras pessoas. Que tudo é espelho, né? A gente reflete aquilo que sente, aquilo que é. Então, se aquela pessoa me fere, é porque ela está bem ferida. Então, é difícil a gente amar aqueles que nos afetam, né, dessa forma. Mas eu acho que é aí que é o caminho, que é a parte mais difícil. E lembrar sempre de Jesus, né? Jesus, o que, que ele tinha para pagar? Nada, gente. E foi colocado numa cruz, aceitando, né, aquela missão dele com amor e pedindo para o Pai nos perdoar. E ele nos perdoa todo dia, se a gente estiver dispostos também a mudar o que há dentro da gente, né? Não adianta a gente pedir perdão por aquela falha e não tentar melhorar. E eu acho que é esse o caminho, né? E um exemplo claro de amor
Foi o cantinho, o bazar do cantinho ontem, hoje, aquela comunhão entre pessoas. Eu não estou podendo ir muito lá, porque eu tenho feito um curso, mas, assim, rever todas aquelas pessoas, aquele amor, aquela, sabe, doação de amor mesmo, aquela alegria de fazer o trabalho, para mim não tem acalento melhor do que estar ali, revendo todo mundo. E é isso. E eu amo todos vocês, eu amo estar aqui nesse grupo, viu? Muito feliz de estar participando. Um beijo. Obrigada, Paty. Nós estamos inundadas mesmo de amor, hein? Ô, Joana, Oi, por minha pai. gentileza, Joana, acabou de chegar um monte de visita aqui em casa, lá embaixo, está tudo lá, nesse momento. Eu vou precisar descer, não tem outro jeito. Pessoa que mora lá em Cotia veio aqui para ver o artigo. Aí eu Tranquilo, peço licença, peço perdão, e vou estar com o coração aí com vocês para o trabalho próximo. Tá, tá mas não tem ótimo. como eu deixar de descer agora. Se fossem meus filhos, eu falava, não, tudo bem, depois eu vou, mas aí tá. Tranquilo, Dora. Beijo, amo vocês todos. Também é amar. Oi? Receber bem as visitas também é amar. É um gesto de amor. Também amar, exatamente, você falou. Tá, um beijo. Amo vocês. Tchau, Dora. Deus que abençoe a todos. Obrigada aí, Dora. E eu acho que pelo horário já dá para te dar para o segmento, né, Guadar? A Elzinha esses dias não está conseguindo entrar, né, por conta do momento que ela está com o PAPS, mas a gente pode dar prosseguimento, então. Tá ótimo? Então, amigos do Florescer, aos nossos amigos que estão com a gente, aos nossos mentores, aos nossos colegas de estudo, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não os veja, mas sem dúvida aqueles que estão ao nosso lado, querendo também receber um pouco do conhecimento, vamos nos unir todos e vamos vibrar para que Joana e seus mentores consigam nos transmitir com essas lindas palavras que ela sempre consegue, porque amor é isso, amor em silêncio, amor translúcido, amor que todo perdoa. Isso, essa lição é imensurável. Eu tenho certeza que ainda teremos muito mais a aprender. Vamos respirar fundo e esperar pelas nossas palavras de consolo e de carinho. Que assim seja. Oi para vocês. Que bom estar aqui novamente. E hoje foi iluminado demais. Tanto amor. Vamos juntar todo esse sentimento. E juntos mentalizar nosso planeta, toda a humanidade, desejando que eles sintam este amor e essa luz, esse doar, esse servir. Que sentimento transformador! Quanta sustentação nos dá. Vocês todos, e nós aqui, estamos comungando deste sentimento. E às vezes o coração chora de alegria de estar com todos vocês. Sintam a harmonia deste momento, onde todos pensam, sentem e vibram o bem,
a luz para todos os irmãos, sem desculpas, com o coração. Não podemos deixar para amanhã o que precisa ser feito agora. Este é o momento onde a gente pode abraçar o mundo. Só pensando e mentalizando. Quanta luz se espalha agora pelo planeta. Que a misericórdia divina abre esses corações que ainda não conseguem enxergar ou sentir a grandeza de amar. Pois de tudo na vida, o que importa é amar e não ser amado. Vocês sabem a oração do Pai Francisco. Quanto amor ali. Amar que ser amado. Doando de si. Acalentando. Acolhendo. Trabalhando. Silenciando. Meu Deus. Estamos aprendendo aos poucos sobre este sentimento. A nós cabe essa gratidão pela vida de todos do plano espiritual e do plano terreno. A escola terrena é ali o nosso momento de fazer a tarefa, seja qual seja, com todo amor, com toda coragem, que para amar tem que ter coragem de se libertar de tudo e simplesmente amar. Hoje estamos todos aqui, em volta desse sentimento que faz de nós instrumento do Criador. A oração de Francisco já fala. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. Quanta força e quanta verdade. A todos aqui, encarnados e desencarnados. Só gratidão. Os trabalhos, o bem, se expandem. E que vocês ainda não têm ideia ou noção da expansão que é o bem. Então sigam em frente, sem temores, mas com todo o amor, iluminando a si próprio e a todos ao redor. Sem desculpas. Avance. Lembre-se do Francisco. Que prece tão profunda quando remete a este sentimento.
Aqui estou agradecendo ao Criador por me permitir estar. Obrigada a vocês e que possam compreender a força do pensamento no bem. Toda sustentação que vocês precisam está dentro de vocês. Mas é preciso cultivar a positividade, a prece, a confiança e o amor. Perdoando, servindo e sendo instrumento do Pai. Finalizo aqui rogando à Mãe Santíssima que cubra vocês com seu manto. Nossa Mãe, que luta pelo planeta Terra, nos auxiliando continuamente, que elas possam nos dar o amparo que cada um de nós precisa para avançar. Mãe amada, aqui estou, com toda gratidão, por me saber amparada por ti. Que possamos, então, levar esse sentimento dentro de nós, fazendo transbordar em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Finalizando essa primeira fase dos nossos trabalhos. A gente agradece a presença de todos e vamos dar continuidade à assistência fraterna, que será coordenado pelo Vanderlei. Agradecer